E aí, amigos da TV Fora do Eixo, tudo bem com vocês? Meu nome é Stefano Bruno e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Cruzeiro. Nesta semana, o Cruzeiro foi punido pela FIFA com a perda de 6 pontos na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma punição referente ao não pagamento de uma dívida da contratação do volante Denilson. A gente fez um levantamento considerando todas as tabelas de 2010 a 2019, ou seja, nos últimos 10 anos, e retiramos 6 pontos de cada clube para ver em qual posição ele terminaria caso tivesse essa mesma punição. Antes de entrarmos no levantamento, é importante ressaltar que até o dia 29 deste mês de maio, o Cruzeiro tem que pagar outra dívida à FIFA, cerca de 11 milhões de reais, esta da contratação do atacante William, e caso não efetue este pagamento até o dia 29, o Cruzeiro será punido novamente com a perda de 6 pontos, ou seja, vai totalizar uma perda de 12 pontos para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Caso eu olhe para baixo, já vou pedir desculpa para vocês, é porque eu tenho uma colinha aqui, porque é difícil decorar todos esses números, todas essas informações. Eu separei esse levantamento em duas partes. Na primeira, eu fiz uma média de pontos de todos os clubes de 2010 a 2019 em cada posição. Na verdade, eu nem considerei muito os clubes, considerei apenas a posição. Por exemplo, a média do segundo colocado de 2010 a 2019 foi de 68 pontos, por exemplo. Já o campeão teve média de 75 pontos. O terceiro colocado teve uma média de 65 pontos. Já o quarto colocado teve uma média de 63 pontos. É importante também lembrar que na Série B você tem apenas dois objetivos, digamos assim. Claro, ser campeão é um objetivo, principalmente para um clube igual o Cruzeiro, um clube tradicional, um clube gigante do Brasil. O objetivo dele na Série B, obviamente, é ser campeão. Mas o acesso à Série A vale tanto quanto ser campeão. Então a gente vai considerar que título e acesso vai ser um objetivo só. Então são dois objetivos. Conseguir o acesso à Série A e o outro objetivo, claro, não ser rebaixado à Série C. Por exemplo, a maior pontuação que o quarto colocado já obteve na Série B foi em 2012, quando o Vitória conseguiu subir com 71 pontos. E, inclusive, foi a mesma pontuação do quinto colocado, na ocasião, o São Caetano. Ou seja, foi uma edição em que foi muito disputada, foi ele ponto a ponto, inclusive o Vitória subiu nos critérios de desempate. Já a menor pontuação que foi necessária para subir à Série A foram 60 pontos. Foi a pontuação mínima que subiu o Figueirense em 2013 e o Goiás em 2018. Ou seja, se para o Cruzeiro fazer 60 pontos, ele terminar a competição com 60 pontos, na verdade ele tem que fazer 66 pontos, caso perca somente os 6 pontos, ou 72 pontos, caso seja punido com a perda de 12 pontos. Fizemos também a segunda parte do levantamento, a gente leva em consideração ano a ano. Quantos pontos fez do primeiro ao quarto colocado em 2010, o primeiro ao quarto colocado em 2011, o primeiro ao quarto colocado em 2012 e assim sucessivamente. E vamos enumerar em qual posição terminaria cada um deles. Em 2010, se fosse punido com a perda de 6 pontos, o primeiro colocado terminaria em terceiro lugar. Já o segundo colocado terminaria em sexto, a mesma posição do terceiro e do quarto colocado. Se perdesse 12 pontos, o primeiro colocado, no caso o campeão, cairia para a sexta colocação da Série B. Isso já mostra o quão tão grave é a perda de pontos, na verdade não somente na Série B, mas em qualquer competição. Só para frisar alguma coisa antes, a gente analisou essas tabelas, como eu já disse, de 2010 a 2019, e a gente percebeu que em algumas edições seria possível conseguir o acesso mesmo com a perda de 6 pontos. Em alguns casos menores, até com a perda de 12 pontos, o campeão conseguiria manter o acesso à Série A. Em todas as edições, o campeão subiria mesmo com meia dúzia de pontos a menos, e nas edições de 2013, 2014, 2017 e 2019, o vice-campeão também teria conseguido o acesso mesmo perdendo 6 pontos. Em nenhum ano, o terceiro e o quarto colocado manteriam o acesso à Série A com a perda de 6 pontos. Só para vocês terem uma ideia. Com 12 pontos a menos, então é difícil pra caramba. A gente já vê que o terceiro e o quarto colocado não subiria nem com a perda de 6 pontos, com 12 então a gente não precisa nem comentar. Em 2011, 2013, 2016 e 2019, o campeão manteria o acesso mesmo com 12 pontos a menos. Na verdade, somente 2011, 2013, 2016 e 2019. O vice-campeão conseguiria subir a Série A com 12 pontos a menos somente na edição de 2013. Em todos os outros anos, de 2010 a 2019, com exceção de 2013, até mesmo o vice-campeão não conseguiria subir a Série A. Então, comecei, eu já falei de 2010, vamos falar um pouco de 2011. Em 2011, o primeiro colocado campeão conseguiria manter o acesso perdendo
6 ou 12 pontos. Ele terminaria e seria o vice-campeão, inclusive, mesmo perdendo 12 pontos. O segundo colocado cairia para a sexta posição, se perdesse 6 pontos, e se perdesse 12 pontos, ele cairia para a 11ª colocação. O terceiro colocado cairia para a sétima colocação, se perdesse 6 pontos, e cairia para a 14ª colocação, se perdesse 12 pontos. O quarto colocado cairia para a 9ª colocação, se perdesse 6 pontos, e, para vocês terem ideia, ficaria uma posição acima da zona de rebaixamento, caso perdesse 12 pontos. Ele iria para a 16ª colocação. Se vocês quiserem conferir esse levantamento completo, estará o Wilder, da TV Fora do Eixo, vai disponibilizar para vocês. Falei que só 2010, 2011, só para vocês terem uma noção de como é difícil, ficará difícil, na verdade, a situação do Cruzeiro, caso ele seja punido com a perda de 12 pontos. Com 6 pontos já é difícil, é claro, mas 12 pontos a situação fica muito mais difícil. Será muito difícil conseguir o acesso caso eles não consigam levantar esse dinheiro para pagar essa dívida referente à contratação do William. Então, um abraço para vocês, se liguem aí nas nossas redes sociais, @TV Fora do Eixo. Um abraço, beijo também.